Batismo é um passo que nós fazemos consciente, convicto, mas nem sempre vai tudo tão fácil. Nem sempre é tudo tão tranquilo, tão confortável, talvez, como hoje. Os testemunhos que nós ouvimos, todos falaram: eu cresci, nasci num lar cristão. Desde cedo conheci Deus, fui ensinado e comecei a amar Ele. Nem todos têm esse privilégio. Muitos anos atrás, nós temos a história, o relato de um momento onde isso foi um pouco diferente. Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8, do versículo 26 em diante. Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui água. Quem me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Uma história que nós já ouvimos muitas vezes. É uma história que nós gostamos de cantar juntos no batismo, porque era uma história cheia de momentos especiais. E esse momento começa com Filipe. A primeira coisa que o Filipe mostra aqui nesse texto é que ele estava ouvindo a voz de Deus. Filipe, então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Quando você vai vivendo com Deus, você vai ouvir a voz de Deus falando. Deus tem o maior prazer
em se comunicar contigo. Deus quer falar a ti. Deus quer ter uma comunicação contigo. Isso é o mais importante. A gente conhece isso como família. Quando você está perto de alguém, você comunica. Você senta na mesa, o que você faz? Você conversa. Quantas vezes você fala, o papo tá bom, mas tem que ir. A gente tem uma comunicação, uma conversa que está legal. Normalmente a gente não faz visita de chegar numa casa, sentar lá, olhar para cima, ficar esperando 1 hora para levantar e ir embora. Isso não é visita. Mesmo quando você vai no hospital e tem uma pessoa acamada, talvez em coma, o que você faz? Você conversa. Você procura se comunicar. Você fala coisas para a pessoa, você cita versículos, você ora, você canta, você se comunica. Deus quer se comunicar. Deus quer falar alguma coisa. E o anjo do Senhor foi falar com Filipe. Nós precisamos ficar atentos, porque Deus quer falar. Nós precisamos estar dispostos a ouvir. Existe uma coisa que foi inventada uns anos atrás e tem momentos de alegria e momentos de menos alegria. Normalmente é muito pequenininho e cabe em cada ouvido. Antigamente tinha uma cordinha ainda que você conectava, hoje já é tudo Bluetooth. Aquela coisinha, olha, você vai na cozinha e começa a falar, sem uma reação. Você fala e fala e fala. De repente, você vai lá e a pessoa... Você está aqui? A gente não conseguiu ouvir porque estava entretido com outras coisas. Estava ocupado. Não tinha como ouvir, não tinha como falar. Não tinha como ter uma comunicação. Tinha coisas que estavam no nosso ouvido. E a gente, às vezes, lida com nossa vida dessa forma. A gente... está com outra coisa no ouvido. E não consegue ouvir a voz de Deus. Aqui, o Filipe estava ouvindo. Quero encorajar vocês a ouvir a voz de Deus diariamente. Procuram Ele. Cedo de manhã, a primeira coisa que se faz, deixa Deus falar. Tem devocionais, tem livros com mensagens curtas que vocês podem ler e ouvir Deus falar. Pegar a palavra de Deus, ler um trecho, falar com Ele. Deus, por favor, me ensina hoje também, me guia. Eu quero ouvir a sua voz. O que o Senhor quer de mim? E fiquem prontos quando Deus fala. Nem sempre é justo aquilo que nós imaginamos. Apronta-te e vai para a rua no deserto. Deus, e isso não pode ser, Senhor, eu rejeito isso. Eu não aceito essa fala. Não, mas às vezes é Deus falando. Às vezes é Deus falando. Um amigo meu, ele contou que de repente pedras no rim. De uma forma tão violenta que precisava ser internado para ser operado. Ele foi para o hospital e falou, Deus, por quê? O que eu fiz para merecer isso? O que o Senhor quer de mim agora deitado aqui? Você sabe que temos muita coisa para fazer, pastor, também de uma igreja. O que eu vou fazer aqui agora? Nesse caminho do deserto. Ao lado da cama dele, no mesmo quarto, um jovem refugiado da Síria. E já que os dois estavam acamados, não tinha como levantar, começaram a conversar um com o outro. E aí ele falou, você é pastor? O menino da Síria falando, você é pastor? Ah, então você que consegue tirar as minhas dúvidas. Ele falou, eu não conheço a fé cristã que vocês vivem. Em que se baseia a fé de vocês? O que vocês creem? O que vocês acreditam? O que vocês vivem? Começou a falar para ele de Jesus, justo como Filipe fez. E começou então a contar o Evangelho, Jesus.
Ele falou, não consigo imaginar que alguém nos ama ao ponto de dar seu filho. Mas parece muito bom. Ele vai me perdoar, ele que criou tudo. Ele ficou assim de boca aberta com tanto amor. E a graça que Jesus oferece. Entregou a vida para Jesus. Ele falou, eu perdi toda a minha família. Consegui fugir até aqui, só eu. Não tenho mais ninguém. Eles conversaram muito, oraram muito junto. E o pastor foi para casa. Sabendo que Natal estava próximo, o menino não tem ninguém, nem família. Convidaram ele. Ele começou a frequentar a casa, não só frequentar um pouquinho, frequentar um pouco mais. Fizeram um quarto para ele. Adotaram ele. O que esse menino trabalha lá na igreja com pessoas da Síria, refugiados, que tem muitos. Agora tem um culto na igreja acontecendo. E o culto só com os sírios tem mais do que os cultos com os alemães. Às vezes você pergunta, Deus, por que tem que ir naqueles caminhos do deserto? Porque Deus é Deus. A pergunta não é por que tem que ir lá. A grande pergunta é o que você faz quando está lá. De braços cruzados, emburrados, falando, aqui não vou falar para ninguém. Eu determino que o meu lugar é outro, eu não vou ficar aqui. Às vezes a gente age assim. Mas isso não é Deus falando. Às vezes Deus falava, vai naquele caminho do deserto. Você pergunta a Deus, eu não entendo. Não precisa entender. Precisa obedecer. Justo isso que Filipe fez. Versículo 27 fala, o que ele se levantou e partiu. Aqui não tem a grande discussão. Aqui não consta, depois de muitas horas tentando convencer a Deus, não conseguindo, levantou e partiu. Não, aqui fala ao que ele se levantou e foi. Deus falou que era para fazer, sim, então levanta e faz. Você sabe o que Deus quer, é só fazer a vontade dele. Em Samuel nós temos a história do rei Saul. E em 1 Samuel, capítulo 13, acontece alguma coisa. 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 9. Diante disso, Saul ordenou, trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecer, o Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou, que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente, eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e da outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas, e refleti, agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel, agiste como um insensato. Tu não obedeceste a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel, mas agora o teu reino não subsistirá. E tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Temos o rei Saul, que percebendo que eles estão saindo, os soldados estão partindo, Samuel está chegando, eu mesmo vou fazer. Eu vou fazer o holocausto. Quem podia fazer? Não era ele, não. Sacerdotes. Samuel, como profeta, podia fazer. Ele, inclusive, falou que estou a caminho. Eu estou chegando para fazer a oferta. Atrasou.
Deus tem seus planos. Às vezes sabe porque às vezes deixa atrasar de propósito. E Samuel em desespero, eu mesmo vou fazer. Agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Samuel chega e pergunta o que se fez. Talvez bem intencionado, mas não era a ordem. Não é isso que Deus queria de você. Por que você fez alguma coisa que Deus não te ordenou? Se tivesse obedecido, Deus teria confirmado o seu reinado. Mas agora não. Agora Ele vai tirar. Capítulo 15, a história se repete quase de novo. Versículo 21, tem aquela briga de novo que Samuel fala: por que você fez errado? Você tem que saber que obedecer é melhor do que sacrifício. A primeira coisa que Deus quer é que você obedeça. Nós precisamos viver seguindo Ele. Obedecer é o mais importante. Isso é difícil. Obedecer, a minha mãe sempre falava, obediência tem duas entradas. Uma aqui e outra aqui. E você escolhe onde você quer aceitar a obediência. Muitas vezes a gente escolhe os caminhos mais difíceis, né? A gente simplesmente pode obedecer. Somos abençoados. Obediência tem uma entrada que a palavra nos revela e nós aceitamos. Falamos, sim, Senhor. Vamos fazer a obediência, vamos obedecer. Filipe fez, prontamente levantou e foi. Aí ele está lá. Naquele caminho no deserto, de repente aparece uma carruagem. Uma leve olhada. Você pode falar, Senhor, não, muito obrigado. Esse carro com certeza não é para mim. Lá tem um homem da Etiópia. Um eunuco, ao serviço de uma rainha. Um homem de outra raça. É dos etíopes. Ele não é israelita igual eu. Ele, na verdade, nem era um homem branco. Etiópia, um homem negro. Eunuco. Ímpio, vamos dizer assim, tá? Vamos deixar uma vez um termo bíblico. Não é judeu, então é um ímpio. Ele não faz parte do meu povo. Ele não é da minha raça, ele é um viajante. Que Deus te abençoe, boa viagem. Não. O Filipe olhando e, bom, não tinha muita escolha, não tinha muita dúvida, porque naquela rua do deserto não tinha muitas carruagens passando. Tinha uma. O Espírito falou para ele, nós lemos isso em versículo 29. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Vai ao lado. Filipe vai lá, acompanha essa carruagem, está ouvindo, está lendo a Bíblia. Ele está lendo Isaías. Conheço. Esse trecho é bem conhecido. Ele está falando sobre aquele cordeiro. Aí Filipe pergunta, você está entendendo o que está lendo? Não tem como. Não tem como entender. Eu não tenho ninguém que me explica. E sozinho, eu não estou chegando atrás de tudo isso. Eu não sei o que é. Eu não sei. Mas você consegue me instruir? Sobe rapidinho, senta comigo, vamos viajar um tempinho junto. Bom, Filipe podia também olhar para trás e falar, olha, já caminhei um bom tanto e cada metro que a gente vai viajando mais, vou me afastar cada vez mais da minha casa. Depois tem que correr tudo de noite para casa, né? Não reclamou. Entrou e foi viajando com ele. Eu acho tão interessante, tão importante essa visão dele.
Nós temos em 1 Reis, capítulo 18, uma história de um homem que estava lá com seu servo, Elias. Ele está lá com seu servo e ele fala para o seu servo: vai lá, dá uma olhada para o lado do mar e vê se consegue enxergar alguma coisa. Não, nada. Vai de novo. Ele vai 7 vezes. Depois ele retorna, na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Uma nuvenzinha. Lá no horizonte, uma pequena nuvem, tamanho de uma mão de um homem. Elias fala: certo. Corra e avisa o Acabe que tem que colocar os cavalos na frente da carroça para fugir agora. A chuva está vindo. Uma nuvem, tamanho de uma mão de um homem. Sim, ele viu um sinal suficiente para entrar em ação. Suficiente para falar: preparam tudo, está vindo, está acontecendo. Ele estava de olhos abertos, atentos àquilo que ia acontecer. Ele não estava lá esperando: isso não tem cara de chuva não, vamos esperar um pouco mais. Um homem com fé. Um homem que manteve os olhos abertos. Igual Filipe, que viu uma carruagem e um homem sentado lá, procurando a verdade, procurando Deus. Aí ele senta ao lado dele. Imagine agora, talvez se fosse eu. Aí ele está lendo um trecho e você fala: nunca ouvi. Você está lendo de onde? Estou lendo de Isaías. Isaías é complicado, nunca gostei do Isaías. Você tem outra? Não. Às vezes nós viajamos assim, às vezes nós andamos assim, falando: eu não gosto muito disso. Eu não gosto do Antigo Testamento. Eu não gosto disso. Ou eu não conheço aquilo. Filipe conhecia. Filipe estava instruído na palavra. É muito importante que nós conhecemos a palavra. Muito importante que a gente está em casa na Bíblia. E muitas vezes quando vem um versículo, você escuta um versículo e você fala: eu sei onde está escrito. Eu sei, já li. Ou uma história. Alguém começa a contar uma história e você fala: eu sei. Posso continuar? Quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós vivemos ela, quando nós conhecemos ela, nós podemos dar respostas. Pessoas perguntam: não, mas hoje em dia não é assim. Sim, tem uma história. Eu gosto quando as histórias da Bíblia dão respostas para nós. E quantas vezes a gente discute um assunto, aí você começa assim: muitos anos atrás. Eles já sabem que é uma história da Bíblia, né? Porque muitos anos atrás tinha um grupo de pessoas. Aí se conta a história e fala: lá aconteceu assim. E a Bíblia diz que isso. Nós devemos usar a palavra de Deus para instruir. Filipe, ele não recebeu o recado: pega o livro de Isaías, estuda ele bem, porque amanhã eu vou te apresentar um homem que vai te tirar uma dúvida, leia exatamente tal capítulo. Não. O anjo só chamou Filipe e falou: vai lá. Ele estava lá. O homem convidou: senta na carruagem, senta, me explica Isaías. O que você falaria se alguém te convidasse para explicar Isaías? O Filipe estava pronto. O Filipe estava lá e explicou. E ele começou a anunciar as boas novas. Chegando em Jesus, versículo 35. Ele começou a falar. E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Jesus. Aquele eunuco estava sentado lá, lendo Isaías. E foi apresentado Jesus. Ele começou a entender quanto que Jesus o ama. Começou a entender que Jesus deu a sua vida como uma ovelha levado a matadouro. Foi esse texto.
Um homem que não tem descendência, porque foi tirada a vida dele. Ele encontrou graça e perdão. E, gente, algumas coisas a Bíblia não fala, mas fala. Assim, se você olha, talvez não enxerga na primeira coisa. Filipe era judeu. O eunuco era da Etiópia. Os judeus eram instruídos e ensinados por muitos anos que a salvação pertence aos judeus. Para viver crendo que Deus vai cuidar de você e vai te aceitar, você tem que ser judeu. Não existe salvação fora do judaísmo. Isso foi ensinado e até Jesus foi assim. Para se tornar agora salvo, você precisa se tornar judeu. Para se tornar judeu, tem que ter certas condições. Ele era um negro, um etíope. Para fazer parte dos judeus, ele pode ser aceito, desde que abandone a sua vida antiga, se converte ao judaísmo, passa pela circuncisão e se torna um homem judeu. Só que tem um pequeno problema. Ele era eunuco. Quem conhece um pouquinho as regras do Antigo Testamento, um eunuco jamais pode fazer parte da comunhão dos judeus. Está excluído para sempre. Está lá, posso te mostrar. A Bíblia fala bem claro, um eunuco nunca pode fazer parte do povo judeu. Filipe sabe disso, ele conhecia muito bem a Escritura. Tem um homem estrangeiro, eunuco, sentado naquela carruagem. Ele podia falar, todo o tempo aqui que vou gastar é perdido, porque, cara, você não pode entrar no judaísmo, não. Você não é convidado pelas regras. Mas Filipe não falou isso, não. Porque Filipe também não vivia mais o judaísmo, Filipe vivia agora o cristianismo. Jesus Cristo, ele falou que todos podem vir até ele. Não tem mais diferença entre judeu e grego. Não tem mais entre homem e mulher. Não tem mais livre e escravo. Todos podem chegar na presença de Deus. Todos podem ser aceitos. Esse homem também. E ele foi aceito. Sentado na carruagem, ele falou, eu creio. Posso me batizar? Filipe disse, sim, você pode. Eles pararam e Filipe batizou aquele homem. Que não teria condições por si mesmo. Do jeito que estava vivendo, não tinha nem a menor possibilidade de fazer parte do povo judeu. Mas cristão ele pode se tornar. Quando ele sai da água, cadê o Filipe? Não precisava mais do Filipe. Filipe ajudou ele a conhecer Jesus. E a partir de agora, ele como membro da família de Deus, ele seguia. Esse eunuco, assim fala a palavra, ele continuava sua caminhada alegre. Encontrou Jesus. O que aconteceu neste momento, o que aconteceu aqui nessa história, foi uma grande conquista e vitória para toda a Etiópia. Não somente para um homem, porque ele encontrou Jesus, ele levou Jesus junto e contou para todos. Quero encorajar vocês também, que fiquem atentos àquilo que Deus quer, que ficam ouvindo o que Deus quer, que obedecem, que conhecem bem a palavra, que sejam prontos para anunciá-la para qualquer pessoa que perguntar. E que toda a conversa de vocês possa chegar em Jesus. Que possam apresentar Ele, viver Ele, amar Ele. O que acontece? Não ficam surpresos. O que vai acontecer a gente não sabe. Mas tem pessoas que podem entregar a vida para Jesus, firmando uma aliança, vivendo com Ele. O batismo nós fazemos. Nós
celebramos a nossa aliança com Ele. E constantemente nós lembramos dessa aliança que nós fizemos. Constantemente a gente celebra algo que é muito importante. Constantemente a gente lembra da nossa aliança que nós tomamos. E na ceia que nós simbolizamos isso. Os elementos da ceia são o pão e o suco, representando duas coisas muito importantes da nossa vida. O pão, que representa a morte de Cristo. O corpo que foi esmagado, que foi quebrado, que foi moído por nós. O corpo que lembra, o pão que lembra da dificuldade, do problema que nós vivíamos, do pecado, mas que alguém morreu e trouxe vida até nós. Nós celebramos no pão o nosso perdão. Alguém pagou. Nós celebramos no cálice a nova aliança, sangue derramado, vida dado por nós. Nós fomos perdoados e vivificados. Nós fomos redimidos e foi dada a nós nova esperança. Agora nós vivemos. Agora nós temos um futuro. Agora nós olhamos para a frente e nós podemos com confiança viver a nossa vida. A morte para nós é só a passagem para a eternidade para ver Jesus. A morte para nós não é mais medo, não é o fim, é o começo. Pela morte a gente passa daquilo que é passageiro, que é terrestre, para ver aquilo que é eterno, que é celestial. A morte de Jesus conquistou a nossa vida. E no batismo eu faço questão dessa pergunta. Você promete ser fiel a Ele até a sua morte? Se quer viver isso, quero lembrar vocês que fizeram esse pacto. Vocês que já entraram na água, vocês que falaram sim para Jesus. Lembrar vocês que nossa vida não pertence mais a nós. Nossa vida pertence a Ele. Ele que é o Senhor. Queremos convidar vocês a pensar e refletir. Talvez fazer uma correção interna necessária. Talvez você precisa ainda fazer alguma coisa, uns ajustes. Falando, Deus, tenho negligenciado, tenho deixado, ou tenho passado meio indiferente. Renovando essa aliança, falando, Deus, eu quero voltar a viver meu compromisso contigo. Deus, eu quero viver te honrando. Eu quero viver na sua presença. Quando nós comemos o pão, lembra do perdão que foi cedido a nós. Quando nós tomamos o cálice, lembre do sangue derramado, a nova aliança que nós temos. Vamos curvar a fronte, vamos orar. Pai, em tantos momentos, nós somos lembrados da aliança que nós temos. E justamente agora na ceia nós queremos lembrar aquilo que aconteceu muitos tempos atrás. Lembrar a sua morte e a conquista nossa, o perdão e a vida nova. Queremos lembrar também o momento em que nós nos rendemos aos teus pés, quando nós aceitamos o perdão que o Senhor tem, quando nós entregamos nossa vida a Ti. Queremos lembrar o momento em que nós fizemos aliança, publicamente confessando que somos Teus e queremos Te seguir, Te amar com toda a nossa vida, toda a nossa força. Apenas queremos renovar essa aliança. Queremos renovar. E queremos pegar desse pão, comer esse pedaço de pão, lembrando
do seu corpo quebrado por nós. Pai, da mesma forma também o cálice, nós queremos consagrar o pão e o cálice, queremos comer, tomar em memória daquilo que tu tens feito. Queremos te exaltar, te bendizer com um Deus maravilhoso, com quem temos compromisso. Queremos anunciar a sua morte até que o Senhor volta. Queremos testemunhar. Abençoe-nos. Abençoe-nos.